Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, da paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alexandre Dantas, sou fundador desse canal e juntos nós estamos estudando o livro de Daniel. É um livro maravilhoso que traz um reavivamento e reforma na nossa vida. Estudar as profecias, irmãos, Daniel e Apocalipse, traz um reavivamento nas nossas vidas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Tem um texto maravilhoso da serva do Senhor que diz assim, ó. Leia o livro de Daniel, relembre ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Olha que texto maravilhoso. Nós já lemos lá no capítulo 1, mas é bom relembrar. Releia ponto por ponto como Deus age nos reinos. Como Deus age, queridos. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e veja como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. E nós vamos ver mais claramente aqui na vida de Nabucodonosor de Babilônia como Deus é poderoso. Nabucodonosor tentava sempre se exaltar e Deus era sempre vencedor e Deus teve misericórdia com Nabucodonosor. Nós vamos ver mais para frente que ele se converteu. Através de quem? Através do poder de Deus, mas através dos seus servos, Daniel e seus 3 amigos, que deram um bom testemunho. Então, queridos, não fique preocupado com o que acontece no nosso mundo, na geopolítica que acontece hoje. Mas está acontecendo isso naquele país, está acontecendo isso no nosso Brasil. Não fique preocupado, porque Deus, o mundo inteiro está nas suas mãos. Satanás, ele queria destruir o mundo inteiro. Uma bomba atômica, explodiu o mundo. Mas Deus não vai permitir. Existem 4 anjos poderosos, segurando os 4 cantos, segurando os ventos, as guerras impetuosas que Satanás tentaria destruir o mundo inteiro. Deus está no comando. Deus coloca um rei, ele tira um rei. Tudo está nas suas mãos. Você acha que, mas tem gente que é tirano, que está aí no poder. Querido, se Deus falar assim, essa noite te pedirei a tua alma, pode ser quem quiser, não vai acordar. Se Deus não permitir, ele não vai acordar, ela não vai acordar. Deus está no comando de tudo, creia. Vimos em Daniel capítulo 1, o cerco de Jerusalém, a educação de Babilônia, a prova dos 10 dias, Daniel e os 3 amigos, 10 vezes mais sábio. Então nós vimos tudo isso no capítulo 1, que Daniel e seus amigos ficaram 10 vezes mais sábios. Jerusalém foi cercada e foi retirado os jovens e foram trazidos para a Babilônia. O que aconteceu? Ficaram firmes, porque foram educados pelas suas mães na palavra de Deus. Quando a educação de Babilônia chegou, impôs, eles ficaram firmes pelo que é reto. Eles não se contaminaram. Nabucodonosor fez 3 investidas, nós vimos em 605, foi a primeira investida, onde levou Daniel e alguns utensílios da casa de Deus. A segunda investida foi em 597, onde levou cativo o rei Joaquim e mais um monte de pessoas foram levados cativos. Em 586, o que aconteceu? Zedequias se rebelou contra Babilônia e aí Babilônia chegou e queimou toda a cidade, destruiu o templo. Que coisa, queridos, que coisa terrível. Porque Zedequias não foi fiel à palavra através do profeta Jeremias. Será que nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus? Deus tem dado para nós, irmãos, Bíblia e o Espírito de Profecia. E a serva do Senhor fala assim, que se nós estudássemos mais o Espírito de Profecia, nós seríamos assim guardados de muitos embustes que acontecem nesse mundo, de muitos enganos. Mas muitos gostam de andar na sua sabedoria, na sua filosofia, nos seus PhDs, nos seus doutorados. E muitos têm permitido que uma onda de coisas terríveis de Babilônia entrasse no nosso meio. Misericórdia, queridos. Porque não são homens firmes, resolutos, firmes o que é reto. Firmes a Deus, homens que não se compram, não se vendam. Infelizmente, muitos dos homens da liderança da nossa igreja têm se vendido a pratos de lentilha. Misericórdia, queridos. Vamos avançar. Babilônia, assim como outras nações, tinha característica política e religiosa. Os reis conquistavam outros povos em nome dos seus deuses. União da igreja com o Estado. Daniel, Azarias, Misael e Ananias estavam exilados na corte de Babilônia.
Daniel e os seus amigos tiveram 3 anos de educação em Babilônia. Olha que coisa interessante. Então Daniel teve 3 anos na educação de Babilônia. Mas eles não se deixaram se contaminar com as coisas desse mundo, porque eles estavam na palavra de Deus. E algumas pessoas podem dizer assim, mas se eu ensinar meu filho no caminho do Senhor, filho igual Daniel, eu posso enviar eles para as universidades, eu posso enviar eles em qualquer lugar que eles vão ficar firmes. Aqui as mães não enviaram eles. Eles foram levados como escravos. E Deus o honrou, assim como José no Egito. José não queria estar no Egito. Muitas pessoas querem estar no Egito, né? Vai para a faculdade desse mundo, entra em locais que Deus fala para não entrar e diz assim, não, eu sou um José. Queridos, vocês estão sendo presunçosos. Mamães, se vocês enviam seus filhos para esses locais, sabendo que é errado, vocês são presunçosos. Porque Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos. Quando nossos filhos foram levados cativos perante tribunais para dar razão da fé, aí sim, Deus vai usar eles. Mas se você se coloca em locais que Deus proíbe, cuidado, queridos. Os anjos do Senhor ficam na porta, eles não entram. Misericórdia, socorro. Então seja fiel a Deus. Leia o livro sobre educação, Fundamento da Educação Cristã, Conselho sobre Educação de Ellen White. Leia esses livros. Você vai ver o que Deus propôs para nós como a verdadeira educação. Daniel capítulo 2, verso 1. Vamos lá. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sonho. Olha que interessante. Então Nabucodonosor teve sonhos, e o sono dele fugiu. E ele muito se perturbou. Por que ele se perturbou, queridos? Porque ele ficou perturbado. Ele não ficou impressionado apenas com o sonho. Antes de dormir, ele já estava pensativo acerca do futuro. O verso 29, leu capítulo 2, verso 29, que está escrito aí, Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Então o rei estava perturbado porque ele queria saber, Babilônia grande, né? Como seria depois, quando ele morrer? Será que ia perpetuar? O que iria acontecer depois dele? Quem ia suceder o trono? Então Nabucodonosor estava perturbado, ele ficou impressionado com o sonho. Daniel 2, verso 2, diz assim, Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que se declarasse ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Que coisa, queridos! Então Nabucodonosor, em seu governo, não tinha apenas governadores e tesoureiros, mas conselheiros espirituais. Então esses conselheiros espirituais vieram até ele. Nabucodonosor queria saber o sonho, perturbou bastante. Queridos, às vezes muitas coisas, sonhos, às vezes no seu cotidiano você se perturba bastante. Se coloca nas mãos do Senhor. Deus é revelador de sonhos. Deus pode te ajudar. Hoje está uma moda, né? Negócio de sonho, né? Visões e sonhos. Muitos estão tendo assim sonhos. Queridos, pode ser um sonho vindo de Deus, ou pode ser que você anda assim perturbado da mente. Ou porque você é intemperante. Então cuidado com sonhos, tá? Vocês vigiam no sonho, porque nem todo sonho vem do Senhor. Vigia, tem muitas pessoas aí tendo sonho, outros interpretando sonhos. Vigia, viu? Você coloca nas mãos do Senhor. Quem eram os magos? Eram aqueles que praticavam mágica e aplicavam ritos supersticiosos para dizer o futuro. Quem eram os astrólogos? Eram aqueles que estudavam as estrelas para dizer o que aconteceria no futuro. Quem eram os encantadores? Eram aqueles que se comunicavam com os mortos. Quem eram os caldeus? Eram aqueles que davam conselhos espirituais. Então todos esses homens estavam em volta de Nabucodonosor. Pessoas que consultavam mortos, pessoas que eram encantadores, pessoas que estudavam as estrelas para saber do futuro, aquelas pessoas que estudam signos, né? Você já estudou essas coisas? Misericórdia, cai fora, irmãos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quem eram os caldeus? Eram aqueles que davam conselhos espirituais, conforme os seus deuses, né? Então, homens ali que eram sábios conforme o mundo. Devemos buscar não sabedoria conforme o mundo, mas conforme a palavra de Deus, queridos.
Daniel capítulo 2, verso 3 a 4. Diz assim, ó. E o rei lhe disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Que coisa, irmãos. Então, os homens ali bajulando, vive o rei eternamente, sempre bajulando, né? Para ver se convencia o rei para contar o sonho, para que ele pudesse dar uma interpretação conforme a sua sabedoria. O verso 5 agora, ó. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Que coisa, queridos. Então o rei já percebeu que aqueles homens estavam sendo pagos para ser sábios ali de Babilônia, para dar entendimento em todas as coisas para eles, estavam enganando eles, estavam engambelando ele. Então ele percebeu, falou, conte o sonho, Nabucodonosor, que a gente vai dar a interpretação. E aí que Nabucodonosor falou, não, eu não sei nem o que o sonho que eu sonhei, eu esqueci. E ele esqueceu mesmo, queridos. Nabucodonosor sentiu uma impressão desse sonho, que era um sonho assim, poderoso, mas Deus permitiu que ele esquecesse. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque se ele soubesse o sonho e tivesse falado para os caldeus, eles iam dar a interpretação. E aí o que ia acontecer? Novamente Nabucodonosor seria enganado. Então Nabucodonosor falou assim, eu sei que vocês estão propondo no coração de vocês coisas perversas. Se vocês não sabem, se vocês não falarem o que eu sonhei e dar a interpretação, vocês vão ser destruídos, você e suas casas. Por que Nabucodonosor ficou tão irado? Ele percebeu que estava sendo enganado e que esses homens eram falsos. E eles eram pagos para terem comunicação com os deuses. Ele viu que a sua religião não tinha base. Então agora ele entendeu que a sua religião não tinha base nenhuma. Era só enganação. Daniel 2, verso 6, diz assim, ó. Mas se vós me declaraste o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. Respondeu segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos sua interpretação. Ele certamente inventaria uma interpretação que faria o rei se sentir bem. Gente, você conhece bem os bajuladores, né? Os bajuladores sempre falam palavras que as pessoas se sintam bem. Elas não repreendem. Muitas vezes as pessoas bajulam as pessoas porque, dinheiro ou poder, prestígio. Elas querem ficar perto de pessoas que podem trazer um benefício para ela. E elas bajulam. Elas sabem que aquela pessoa está fazendo coisa errada, mas elas não vão advertir. Por quê? Porque elas têm medo daquelas pessoas exasperar com elas e elas perder dinheiro ou prestígio e poder. Que coisa, querido. Será que você é um bajulador? Ou você fala a verdade, somente a verdade, aquilo que Deus mandou? Com todo carinho, com todo assim, um espírito cristão, mas você fala a verdade. Queridos, a pior pessoa que anda ao nosso lado é aquelas pessoas que sempre nos bajula, bate tapinha nas costas, que leva nós para o mau caminho, que elas não nos advertem. Cuidado com esses amigos, viu? Cuidado com esses amigos escarnecedores. Esses são amigos da onça, como diz o ditado. Misericórdia. Por que Deus não permitiu que o sonho de Nabucodonosor fosse lembrado? Primeiro, Deus queria criar no rei um sentimento de expectativa, para que na hora de interpretar o sonho, ele estivesse com os ouvidos 100% abertos. 2. Deus queria expor a debilidade e a falibilidade do sistema religioso de Babilônia. 3. Deus queria exaltar o seu servo Daniel e mostrar que seu sistema religioso era fiel e infalível. Então, Deus ali já estava traçando o caminho para que seu nome seja glorificado ali em Babilônia. E foi, irmãos. Então Deus não permitiu que Nabucodonosor lembrasse do sonho. Porque como é que você vai saber o que a pessoa sonhou? Só um sobrenatural, só o Deus Todo-Poderoso que sabe o que vai na sua mente. Verso 8 ao 9, diz assim, ó. Respondeu o rei e disse-lhe, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado.
De modo que, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas, para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda. Que me podeis dar a sua interpretação? Olha que interessante, Nabucodonosor sabia que qualquer homem que revelasse o sonho corretamente e a interpretação também seria fiel, pois tinha certeza que algum Deus havia dado esse sonho a ele. Ele queria uma resposta sobrenatural. Então, Nabucodonosor, gente, sabia que aqueles homens estavam o enganando. E ele sabia que esse sonho tinha vindo de um Deus sobrenatural. E que esse Deus poderia revelar a ele. Então ele chamou todos os sábios de Babilônia, caldeus. Ele chamou assim os astrólogos, os homens que consultavam os mortos, para ver se revelava o sonho que ele tinha sonhado. Mas ele viu que a sua religião era falível, sua religião era falsa. Hoje muitos querem ouvir a resposta de Deus, mas querem ouvir coisas agradáveis. 2 Timóteo 4, verso 3. 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Olha, queridos, então virá tempo que muitos não suportarão a sã doutrina. O que eles vão fazer? Se juntar de bajuladores, porque eles têm coceira nos ouvidos, não querem ouvir a verdade, a sã doutrina. Muitos dizem assim, não, vamos só pregar sobre o amor de Jesus, vamos só falar de Jesus. Claro, toda a palavra fala de Jesus, você sabia disso? Examinar a Escritura, porque contém nela a vida eterna, e elas falam de mim. Jesus está falando de toda a palavra que procede da sua boca, da boca de Deus. Então, queridos, essa falácia que nós vamos falar só sobre o amor de Jesus, o amor de Jesus é os 10 mandamentos, o amor de Jesus é a sua palavra. Então, muitas pessoas vão querer cair fora dessa doutrina, não quer ouvir sobre doutrina, quer ouvir só sobre assim, você vai prosperar, você vai vencer, você está salvo, só coisas agradáveis, misericórdia. E aqui está falando com pessoas que são da igreja, hein? Porque virá em tempo que não suportarão a sã doutrina, não gostam mais de ouvir sobre alimentação, sobre vestuário, tem pessoas que têm pavor, cuida da sua vida. Mas, tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si, quem? Os filósofos adventistas, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus pensamentos carnais, conforme os seus pecados acariciados. Misericórdia, queridos. Vigie, irmãos. Levante você, homem, doutor. Levante como José de Arimateia, como Nicodemos. Levanta. Nasça de novo. Tenha um novo nascimento. Se converta, meu irmão, em nome de Jesus, que possamos nós nos converter e ser homens que amem a sã doutrina, amem a palavra de Deus, que prega a verdade, somente a verdade, que sejam aqueles que estão no muro de Sião, dando a trombeta no sonido certo, que são cães que latem, não os cães mudos. Mas as advertências de Deus não são agradáveis para essas pessoas. Isaías capítulo 30, verso 1, verso 9 e 10. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Porque esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Então, queridos, olha que texto poderoso. Isaías estava pregando para o povo de Deus. Ai dos filhos rebeldes, que toma conselho não de mim, mas toma conselho de doutores, de homens do mundo, de filósofos, não da palavra do Senhor, e que cobre com a cobertura. Que cobertura é essa, queridos? Mas não é do meu espírito, mas acrescentam pecado sobre pecado. Misericórdia, irmãos, porque esse é um povo rebelde. Aqui está falando para nós, Adventista sétimo dia, povo rebelde. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Não querem ouvir, não querem praticar. Que dizem aos profetas, não profetizei para nós, não queremos saber de Bíblia e profecia. Não fique pregando essas mensagens, vem com essas mensagens duras,
Prega coisas suaves, coisas aprazíveis. Queremos ouvir coisas agradáveis. Não queremos mais ouvir, irmãos. Assim como aconteceu com Israel, que Jesus chorou. Vós que matam os profetas, que apedrejam. Assim nós também, como povo professo de Deus, temos apedrejado nossos profetas. Temos tirado nossos púlpitos, homens e mulheres de Deus. Temos tirado pastores fiéis, temos tirado eles dos púlpitos. Porque eles têm pregado a verdade, então estão tirando, porque querem coisas agradáveis. Misericórdia, meus queridos. Misericórdia, devolva a nossa igreja. Eles sequestraram a nossa igreja. Irmãos, quase não se vê mais pregação com a verdade, a sã doutrina na igreja. Hoje é só qui, só palavras aprazíveis. Quem está salvo, levanta a mão. Nós somos povo de Deus, povo peculiar. Nós estamos na igreja com nome, não somos como esses rebeldes que não têm o nome da igreja. Dissidentes. Quem não está na igreja com o nome da igreja está perdido completamente. E aí fica assim, amontoando dentro da igreja, templo do Senhor, templo do Senhor. Queridos, não ficará pedra sobre pedra. Logo, logo, tirarão nossos templos. Homens terríveis têm pregado nos púlpitos do Senhor. Jeremias capítulo 6, versos 16 e 17, diz assim: assim diz o Senhor, ponde vós nos caminhos, e vede e perguntai para veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus a atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizemos, não escutaremos. Olha que povo rebelde, irmãos. Irmãos, essa profecia foi dada para o povo da igreja, hoje. Nós somos povo rebelde. Deus diz assim, esse é o caminho. O que a gente está falando? Não vamos andar nele. Vamos andar conforme o nosso caminho. Olha, é assim que vocês evangelizam. Não vamos ouvir o conselho do evangelismo, de Ellen White. Não vamos. Olha, esse é o caminho da alimentação. Conselho sobre regime alimentar. Não vamos estudar esse livro. Não vamos seguir esse caminho. Vamos seguir nosso próprio caminho. Ó, o vestuário testemunho para a igreja, volume 1. Testemunho acerca do vestuário. Esse é o caminho, o Senhor fala. Não vamos andar conforme esse vestuário. Esse vestuário é coisa de velho. Queridos, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Essa profecia está cumprindo hoje no nosso meio. Não queremos andar no caminho do Senhor. E ainda diz mais. Pus como uma atalaia muitas pessoas. Está atento ao som da trombeta, atalaias. Mas eles dizem, não escutaremos. Não vamos escutar essas pregações duras. Não queremos ouvir. Tira esse homem do púlpito. Esse homem não vai ter mais cargo. Não deixa ele mais pregar. Ele só prega coisa dura. Não deixa pregar essa mulher. Só prega coisa dura. Queremos ouvir coisas aprazíveis. Queremos ouvir coisas agradáveis. Que a gente fique gostoso na igreja. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, a gente trabalha a semana inteira e queremos sentar na igreja e ouvir pregações boas, assim, gostosas. E aí vem pessoas pregando duro, pregando contra o pecado. E aí teve até um ancião que ele diz assim, irmão, ele dizia para mim, não vamos falar a palavra pecado, porque as pessoas ficam incomodadas. Vamos falar assim, dificuldades. Então a gente tem que trocar a palavra. Não é vencer o pecado, é vencer a dificuldade. Queridos, pecado e dificuldade são coisas diferentes. Pecado é a transgressão da lei. Dificuldade, eu tenho dificuldade de amarrar o meu sapato, eu tenho dificuldade de andar de terno, eu tenho dificuldade de dirigir, isso não é pecado. Então, cuidado, irmãos, essas semânticas, vigia, irmãos, estratégia, para que não, vamos usar de estratégia, para que o pecador assim não fique assim, triste. Irmão, a palavra de Deus, quando o profeta vinha para pregar a palavra de Deus, ele dizia assim, deixa a mulher adúltera, deixa aquela mulher que você está em adultério. E quem é que vai consertar? É a pessoa, como ela vai se portar diante dessa mensagem, perante Deus. Se ela vai ir contra, tira esse homem que está falando coisa terrível. Ou ela vai falar, Senhor, eu pequei contra o Senhor, somente eu pequei, transforma a minha vida. Então, queridos, deixa que Deus pregue nos púlpitos, deixa que Deus use os seus atalaias. Cuidado, irmãos, cuidado, para você não ser um homem que apedreja os profetas, que mata os enviados do Senhor. Os servos de Deus
que proclamarão as 3 mensagens angélicas. Não vão preparar palavras mentirosas para agradar os ouvidos das pessoas. As 3 mensagens angélicas são mensagens poderosas, mensagem de advertência. Sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. E virou morada de covil de tudo quanto é demônio. Misericórdia. Chegou a hora do juízo. E a 3ª mensagem angélica, irmãos, que é a mensagem de justiça pela fé, que ela vai se avolumar no alto clamor, é vitória sobre o pecado. E também estudar e pregar a humanidade de Cristo, viu? Essa é a mensagem, a 3ª mensagem angélica. Vigia, viu? Tem muitos com medo aí, só pregando sobre, não, Jesus me perdoa, Jesus me faz andar na santificação, e fica aquela mensagem genérica. Tem que chamar o pecado pelo seu nome exato. Está escrito: Nabucodonosor não queria ouvir palavras de lisonjas e mentiras proferidas por homens. Ele queria ouvir a verdade, fosse ela agradável ou não. Embora ainda fosse escravo do pecado e do orgulho, ele era sincero, ele estava cansado da religião falsa. Então tem muitas pessoas, irmãos, que querem ouvir a verdade. E a verdade espanta a visita, espanta nada, espanta é dinossauro adventista que está muitos anos na igreja e não quer mudança. Esses que não querem que a mensagem seja pregada. As pessoas que vêm do mundo, elas querem ouvir a verdade. Elas estão cansadas do mundo. Nabucodonosor estava cansado do mundo, numa falsa religião. Embora ainda fosse escravo do pecado e do orgulho, ele era sincero. Ele estava cansado da religião falsa. As pessoas estão cansadas da religião falsa. Apocalipse 8, verso 4, sai dela, povo meu. Muitos vão ouvir no alto clamor essa mensagem, vão sair, porque elas estão cansadas desse evangeliquismo aí, ó, nesse mundo. Muitos estão cansados dessas religiões, irmãos, evangélicas, que é show gospel, que é só... As pessoas querem saber de dinheiro, dos bens das pessoas e não do bem, que pregam só coisas aprazíveis. As pessoas estão cansadas. Elas querem uma religião verdadeira, que pregue a verdade, que ela possa se consertar perante Deus. Daniel 2, verso 10. Vamos lá em Daniel 2, verso 10. Volta lá. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeus. Os próprios caldeus estavam reconhecendo que a religião deles era um fracasso e que era falsa. Eles próprios reconheceram, queridos, que não há ninguém na terra que possa revelar o que a pessoa sonhou. Não há ninguém na terra que pode ler os seus pensamentos. Não há ninguém na terra, só Deus. Por isso que Deus vai julgar retamente. Então, queridos, eles entenderam que a religião deles era falsa. Nabucodonosor agora tinha certeza que a religião dele era uma religião falsa, de engano. Você está numa religião de engano? Que só bajulações? Sai dela, povo meu. Sai dela e venha para a verdade. Bíblia e o Espírito profecia. Daniel 2, verso 11 e 12. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e que ninguém aqui possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Gente, os próprios homens sábios de Babilônia falaram: ó, não há ninguém que possa entender, saber o que você sonhou. Só um Deus que a morada não é com os homens. E aí Nabucodonosor ficou furioso. Deus preparou o caminho para que pudesse agir. A circunstância e providências. A verdade por si só triunfa e o erro cai por terra. Segundo Coríntios capítulo 13, verso 8. Então a verdade por si, ela é triunfante, irmãos. Não tenha medo de pegar a verdade. Prega a verdade. A verdade é poderosa. É triunfante. Prega a verdade. Dá a trombeta no sonido certo. Deus precisa de homens que preguem a verdade no púlpito. Que clamem em plenos pulmões a transgressão do povo do Senhor. Fale claramente, irmãos, nós estamos dormindo, nós estamos na multidão Laodiceia. Laodiceia precisa se despertar. Laodiceia não há elogio. Por que você está elogiando Laodiceia? Laodiceia precisa de cura espiritual, precisa de mensagens fortes para que possa despertar. Procure aí no aplicativo de Ellen G. White, escreva lá, Laodiceia, testemunho para Laodiceia. Você vai ver qual é a mensagem que a gente deve dar para a igreja que está nessa condição de Laodiceia. Misericórdia. E saiu o decreto.
segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e o buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. O sistema de governo em Babilônia era uma monarquia. O que o rei falava se cumpria. Então o rei ordenou matar todos os sábios. E eles foram buscar quem? Primeiro, Daniel e seus 3 amigos, porque tinham inveja. Os astrólogos, os homens ali, os sábios de Babilônia, tinham inveja de Daniel, porque Daniel estava crescendo, Daniel estava robustecendo espiritualmente. No céu não vai haver absolutismo, totalitarismo, tirania ou ditadura. Lúcifer queria uma anarquia. Os salvos serão sacerdotes e reis no reino de Deus, uma democracia. Olha, irmãos, que maravilha. Então alguns falam assim, o governo aqui não é um governo perfeito. Não tem mesmo. Mas ainda a democracia é o melhor governo, onde as pessoas têm poder de escolha. É claro que algumas pessoas vão falar assim, mas é tudo enganação. Mas ainda a liberdade religiosa, queridos, que a democracia ainda permite para nós, é o melhor governo. Mas o governo perfeito de Deus, a democracia perfeita, a perfeita liberdade está em Deus. Todo o nosso anseio, todas as nossas questões é em Deus. E Deus vai nos ajudar, em nome de Jesus. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel teve calma em momento de crise, porque avisada e prudentemente. Queridos, quer você pregar, quer você dar conselho, dar uma resposta para as pessoas, você deve ser prudentemente. Você tem que saber a hora de falar, a hora de se calar. Jesus tinha essa sabedoria que vinha do Pai. Jesus, quando ia falar para um fariseu, ele falava de uma forma. Quando ele ia falar para as pessoas comuns, ele falava de outra forma. Então, queridos, busque sabedoria no Senhor. Busque sabedoria do céu. O Espírito Santo pode colocar a palavra no seu coração. Se estiver ardendo no seu coração e Deus está falando para você falar, fale. Se não, fique calado. Daniel 2, verso 15 a 16. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Olha, então Daniel chegou para o rei e falou, rei, me dá um tempo, eu vou orar ao Senhor e eu vou te dar a interpretação. E o rei deu esse tempo. Por quê? Porque ele dava bom testemunho também. Daniel dava bom testemunho. O rei olhava para Daniel com um olhar diferenciado. Daniel se apresentou diante do rei e pediu um tempo para que pudesse dar a resposta. Isso se chama fé. Irmãos, tem coisas nesse mundo que para nós parece ser impossível, né? Às vezes um ente querido está doente, à beira da morte, ou alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade no nosso entorno, e a gente fala, é impossível resolver. Mas se a gente colocar nas mãos do Senhor, eu vou orar e Deus vai me dar a resposta, se sim ou não. Queridos, isso é fé. No impossível, Deus pode trabalhar e virá possível aquilo acontecer. Há alguma coisa impossível para Deus? Nenhuma. Tudo é possível àquele que crê. Daniel 2, versos 17 e 18 diz, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto de Babilônia. Que coisa, irmão. Verso 19, ó. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel orou e dormiu um sono de profunda tranquilidade e confiança. Salmo 31, verso 14 a 15. Vamos ler? Salmo 31, verso 14 a 15. Está escrito na palavra de Deus, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu é meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Queridos, esse texto é maravilhoso. Confie e coloque nas mãos do Senhor. Deus pode te livrar dos seus inimigos. Deus pode te livrar de uma coisa que parece ser impossível. Daniel orou ao Senhor e Deus deu o caminho que ele deveria andar. Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Deus é todo poderoso, queridos. Deus pode tirar você dessa circunstância terrível. Pode.
Deus pode aquilo que é impossível aos homens tornar possível para Deus. Deus é poderoso. E durma com tranquilidade, confiando que tudo está nas mãos do Senhor. Ansiedade, irmãos, essa doença desse século, é porque muitas vezes nós não confiamos em Deus. Ansiedade, essas perturbações, confia no Senhor, durma no seu travesseiro tranquilo, que Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Princípios da oração, Mateus 18, verso 19 a 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, e eu no meio deles. Daniel quis compartilhar com os amigos, então Daniel seguiu esse princípio. Tiveram 2 ou 3 no meu meio, ali eu estarei. E Deus ouvirá conforme a sua vontade. Irmãos, Jesus nos ensinou como orar. Jesus nos ensinou como se portar diante das dificuldades. Ore ao Senhor. Busque 2 ou 3 amigos ali de confiança. Ore ao Senhor. O Senhor estará ali. Pode ser que você esteja embaixo de uma árvore, ou numa choupana, ou num casebre, ou numa mansão. Se buscar o Senhor, Deus certamente te ouvirá. E Deus vai responder conforme a sua vontade. Meditação matinal de 2005, página 211. Diz assim, a história de Daniel, caso fosse escrita toda ela, abriria a vocês capítulo que vos mostrariam as tentações que ele teve de enfrentar. Em termos de ridículo, inveja e ódio, mas ele aprendeu a vencer essas dificuldades. Não confiava em sua própria força. Abria inteiramente a alma e expunha todas as suas dificuldades ao seu Pai Celestial. Cria que Deus o ouvia e era consolado e abençoado. Ergueu-se acima do ridículo e o mesmo fará todo aquele que houver de ser vencedor. Então, queridos, Deus pode te abençoar, assim como abençoou Daniel. Ele estava num local que estava exposto a todo tipo de tentação. Todo tipo de tentação. Ele venceu. E nós podemos vencer, queridos, nesse meio dessa Babilônia. Nós podemos vencer. Olha que interessante. Ele aprendeu a vencer as dificuldades. Não confiava em sua própria força. Você confia na sua própria força? No seu braço de carne? Às vezes confia nos outros? Confie no Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Ele ergueu-se acima do ridículo. E o mesmo fará todo aquele que houver de ser vencedor. Ele era ridicularizado. Jovem, você está sendo ridicularizado no seu trabalho, no seu entorno, porque você se veste como um velho, você se veste como uma velha. Que isso? Você não se associa com jovens mundanos? Daniel teve ali no entorno dele pessoas que ridicularizavam ele, como ele se vestia, como ele era. E, irmão, ele tomava todo quanto é tipo de nome, perfeccionista, fanático. Mas ele orava ao Senhor, colocava tudo nas mãos do Senhor. Ele não movia 1 milímetro dos caminhos do Senhor. Ele não saía dos caminhos do Senhor para agradar os homens. Ele agradava a Deus. Daniel 2, verso 20 a 22. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 23. O Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. E entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Que coisa maravilhosa, irmãos! Então Daniel orou e Deus o revelou para ele. E ele, o que ele fez, irmão? Ele se bajulou? Ele disse assim, eu sou sábio, eu sou entendido, eu estudei em escolas teológicas. Não, ele falou, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos meus pais, me revelou e deu entendimento. Ele dá sabedoria para todos aqueles que buscarem o Senhor. Ele dá poder, ele revela, ele tira rei, ele coloca rei. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que quiser, porque ele usa quem ele quer, onde ele quer e qual canal que ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Daniel foi um tipo de Cristo.
Daniel intercede por aqueles que não tiveram esperança de viver mais. Ele sabia que alguns deles seriam convertidos através de seus testemunhos. Daniel tinha um amor pelos seus inimigos. Então Daniel foi um tipo de Cristo, meus queridos. Daniel foi um tipo de Cristo, porque ele falou, não mate os sábios de Babilônia. Ele poderia ter falado, ó, eu e meus 3 amigos, não mate nós. O resto são falsos profetas, pode matar. Daniel, irmãos, amava os seus inimigos, foi um tipo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Será que eu e você estão sendo um tipo de Cristo? Como que a gente está se portando perante as pessoas que erram? Como a gente está se portando com aquelas pessoas que não têm entendimento? Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos. Então, queridos, que nós possamos ser na vida das pessoas um tipo de Cristo. Possamos pregar a verdade, porque Cristo pregava a verdade. Porque Ele amava as pessoas, Ele não queria que as pessoas fossem no caminho errado. Jesus gostaria de que todos andassem no caminho certo, mas Jesus pregava com amor, firme. Jesus era firme. Jesus falava, sepulcros caiados, vós tendes o Pai como o diabo. Será que Jesus queria empurrar as pessoas para as trevas? Não, com essas palavras, com amor, palavras duras, Ele queria chamar as pessoas a vir e se arrepender, e vir para Cristo, e vir para a verdade. Então devemos pregar forte, devemos pregar duro, mas com amor, com o coração cheio de lágrimas, para que possam as pessoas se converter, não com ódio no coração, irmãos. Se você prega, se você fala com as pessoas com raiva no coração, não pregue. Fique calado, ore ao Senhor, Senhor, me transforme conforme a semelhança de Cristo, que eu seja um tipo de Cristo, que eu possa interceder pelas pessoas, que eu possa gemer e suspirar pelos pecados que acontecem dentro da nossa igreja amada. Queridos, que Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ore por esse canal, ore por esse ministério, para que as verdades cheguem às pessoas e desperte as pessoas, que possam nos despertar para a verdade e que aconteça na nossa vida um reavivamento e reforma. Que Deus seja louvado.